Agora nós vamos fazer a seleção. A seleção também deve ser feita por todos os cidadãos. Ora, o comitê de triagem estabeleceu que nesse período deve ser discutido 20 assuntos. Deve ser resolvido 20 assuntos. E nós temos 201 assuntos apresentados. Então precisamos reduzir de 201 assuntos para 40 assuntos. Ora, para fazer essa redução, quem tem que fazer a redução são os cidadãos. Não é conselho, não é o comitê de triagem que tem que fazer nada. Tem que fazer democraticamente por todos os cidadãos. Então, os cidadãos vão fazer a seleção dos assuntos. Ora, para fazer a seleção dos assuntos, o comitê de triagem faz uma tabela de todos os assuntos que foram apresentados e pede para que os cidadãos valorizem os assuntos numa escala de 1 a 20, que ele valorize os assuntos por essa escala, para saber quais são os assuntos mais importantes, mais valorizados. Os mais valorizados serão considerados como selecionados. Então, o comitê de triagem estabelece uma data para ser feito essa valorização. O cidadão recebe isso através da central programada, faz a valorização e a central programada mesmo transmite isso para toda a sociedade, mostrando quais são os assuntos mais valorizados. Os 21 assuntos mais valorizados, então, são considerados como aqueles que devem ser discutidos pela nação. Muito bem. Então, foi feita a seleção. Acontece que alguns cidadãos ainda não gostaram dessa seleção. Acham que os seus assuntos não foram bem considerados por todos os cidadãos da nação. Eles acham que os assuntos deles são muito relevantes, são uns assuntos que não estão sendo bem explorados pela sociedade e que precisava melhor o povo entender e aprovar também isso. Ora, então é colocado pelo comitê de triagem todos os assuntos que devem ser rediscutidos para incluir na seleção. Mas só que o comitê de triagem estabelece um número máximo de 5 assuntos. Esses 5 assuntos são para tirar, numa hipótese assim, que foram apresentados uns 10 assuntos que foram considerados como devendo participar da seleção, o comitê de triagem, para tirar 5 de 10, também faz um sorteio. Então, são sorteados 5 assuntos. Esses 5 assuntos são enviados para o cidadão para ser valorizados numa escala de 1 a 20, para ver quais são os mais importantes dos 5 assuntos. Se houver uma média de valorização acima de 15, esses assuntos passam a entregar a seleção de assuntos. Se houver números abaixo de 10, então não serão considerados. Ora, feito essa apresentação, essa valorização desses 5 assuntos, vamos dizer, numa hipótese, que foram uns 2 assuntos que tiveram uma média de aprovação acima de 15. Então, passam a integrar também os assuntos que foram selecionados. Então, a seleção dos assuntos que eram 21 passou a ser 23. Muito bem, chegamos a 23 assuntos selecionados por todos os cidadãos, então que deve ser discutido pela nação. Para ser discutido, o comitê de triagem começa a fazer organização das críticas que deve ser feito sobre os assuntos apresentados e as defesas dos assuntos. Para tanto, o comitê de triagem tem que fazer uma divulgação pela imprensa escrita e também na imprensa falada e televisiva. O comitê de triagem, então, estabelece uma solicitação a todos os cidadãos que enviem artigos a respeito dos assuntos. Os assuntos que são favoráveis têm que ser enviados com uma certa taxa para se distinguir os assuntos favoráveis e os assuntos contrários também. Então, em igualdade de condições, o próprio Central Programada faz o sorteio dos assuntos que devem ser publicados nas imprensas. Então,
são publicados assuntos contrários em igualdade de condições e assuntos que defendem os artigos que são favoráveis e os artigos que são defensores dos assuntos. Então, em igualdade de condições é publicado em toda a imprensa diariamente durante um período de 10, 15 dias ou 20 dias, dependendo de um estudo técnico que deva ser feito. Muito bem. Na parte televisiva, o comitê de triagem estabelece os debates. Os debates também, as perguntas que devem ser feitas sobre os assuntos, são perguntas que devem vir de todos os cidadãos, mas que para ter condições de ser apresentadas no programa do debate, elas têm que ser selecionadas através de um sorteio. Feito esse sorteio, essas questões são apresentadas nos debates e também os defensores e os críticos também serão sorteados, porque se manifestam os cidadãos e pelo sorteio são selecionados que vão criticar e selecionados que vão acusar, os que vão defender. Na doutrina da democracia pura, há um cuidado muito grande para que não seja defendido os assuntos por pessoas autoras dos assuntos, para que não haja possibilidade de demagogia. Há, sim, necessidade que seja defendido por pessoas totalmente neutras, que são sorteadas e que fazem a defesa dos assuntos. Aí seria uma coisa mais democrática e racional. Feito os debates, feitas as críticas na imprensa, terminado isso, e num certo prazo, o comitê de triagem estabelece um prazo para ser feito as decisões. As decisões para ser feitas, é necessário que sejam produzidas a tabela do SHP. A tabela do SHP é a tabela matemática em que os cidadãos vão decidir sobre os assuntos que foram debatidos, que foram apresentados, que foram criticados, que foram defendidos. Muito bem. Essa tabela do SHP, depois de todos os debates e as críticas, o comitê de triagem colhe os itens negativos e os itens positivos que existem nos debates sobre o assunto. Então, ele estabelece todos os itens negativos, vamos dizer, numa numeração de 1 a 10, ou de 1 a 15, ou de 1 a 20, tanto faz. E dos itens positivos também, de 1 a 10, de 1 a 15 ou de 1 a 20. Feito essa tabela, é colocado isso na central programada e todos os cidadãos ficam sabendo. Acontece que se algum cidadão discordar dessa tabela, porque acha que os itens negativos devia aprender mais itens negativos do que foram apresentados, ou itens positivos também deve ser maior do que foi apresentado, havendo essa contestação na central programada e o comitê de triagem não concordando com essa contestação dos cidadãos, tem que ser decidido pelo comitê de impasse. Feito, então, a conclusão do impasse sobre a tabela do SHP, estabelecendo, então, essa tabela, todos os itens negativos e positivos, os cidadãos, então, fazem a sua valorização dessa tabela e é encaminhado isso para a central programada. Preenchendo tudo isso, que todo mundo fica sabendo como foi feita as tabelas por todos os cidadãos, porque pela internet, em questão de fração de segundo, a nação toda está consciente, está com conhecimento do que foi procedido. Feito isso, se houver para cada item valores negativos maiores do que os positivos, os assuntos não são aprovados. Se houver valores positivos maiores do que os negativos, então esses assuntos são aprovados e são encaminhados para o Comitê Nacional, que tem a missão de fazer a redação dos artigos. Então os assuntos são redigidos e encaminhados para ser obedecidos pela nação.